Fala galera do quarto ano, estamos de volta para mais uma videoaula, só que dessa vez vamos iniciar o capítulo 4, com o título Transformação de Materiais. Peço que vocês já separem o seu material, não assista esse vídeo de qualquer jeito, todo deitado, no celular, só assistindo. Eu peço que você pegue o seu material, o seu livro, o seu caderno e o seu estojo, porque vão ter partes da aula que você vai dar pause no vídeo e vai precisar copiar algumas coisas no caderno, ok? Então, muita atenção nessa videoaula, beleza? Tio Alan hoje está meio também com uma alergia. Lembra que eu fico com alergia quando tem essas mudanças? Hoje eu acordei com alergia, espirrando. Ontem eu varri a casa, então eu tô com uma alergia só. Então peço desculpas se eu precisar dar um pause aqui no vídeo rapidinho, só para suar o nariz, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se está gravando tudinho direitinho. Vamos tudo certinho. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem para poder não ficar atrapalhando na hora que a gente vê o livro, né? Então vamos lá, começando o capítulo 4. Já pegaram o material? Tudo certinho? Então vamos lá. Esse capítulo 4, ele já inicia falando sobre o derretimento das geleiras. Vamos primeiro ler e depois ver um vídeo. Vamos acompanhar comigo, eu vou até dar um zoom. A Antártida é um lugar que possui gelo e icebergs por toda parte. Contudo, esse cenário tem mudado nas últimas décadas, pois grande parte desse gelo está derretendo. Isso tem prejudicado muitos animais que dependem desse ambiente. Ele falou que tem muito gelo derretendo. Aí os impactos sobre os animais na Antártida. Por exemplo, dos pinguins. Em algumas partes da Antártida, o número de pinguins imperadores, que é uma espécie de pinguim, foi reduzido pela metade. Agora olha esse aqui de baixo. Desde 1970, a quantidade de krill, pequenos animais marinhos, diminui mais da metade. Esses krill aqui são muito importantes, porque eles servem de alimento para vários outros animais, inclusive baleia se alimenta de krill. É um bichinho bem pequenininho, bem pequenininho. Aí olha, continua lendo comigo. Nas últimas décadas, a Terra tem se tornado mais quente. Por causa disso, parte do gelo da Antártida está derretendo e se transformando em água líquida. Olha o que ele falou. Ele falou que a Terra está se tornando mais quente. Neste capítulo você estudará como diversos fatores, a exemplo da temperatura, podem transformar a água e outros materiais. No último capítulo, nos últimos capítulos, a gente entendeu o que é mistura dos materiais, a gente entendeu como que a gente faz a separação das misturas dos materiais, e agora vamos entender como esses materiais se transformam, como eles se transformam. Quando ele fala um pouquinho do derretimento das geleiras, ele está falando do aquecimento global. Antes de passar o vídeo, para vocês entenderem melhor, o que é o aquecimento global? A própria palavra já diz, aquecimento do globo, aquecimento da Terra. Isso vem acontecendo por quê? O aquecimento global, gente, presta atenção, é uma coisa... Presta atenção, o aquecimento global... Estão prestando atenção, Olha como é que estou sendo chato. O aquecimento global, ele vem acontecendo na Terra graças a um fenômeno que acontece naturalmente na Terra, chamado de efeito estufa. O que é esse efeito estufa? Vocês vão estudar o efeito estufa no 5º ano. No 5º ano vocês vão ver melhor sobre esse conteúdo, sobre as radiações, radiação ultravioleta, o efeito estufa. Mas só para adiantar, o que é o efeito estufa? A gente sabe que na Terra tem a tal da atmosfera, uma camada de gases, que quando vem a luz do Sol, vem aquela luz do Sol, chega na Terra e se transforma em calor. Esse calor, graças a essa camada de gases da Terra, eles não voltam para o espaço, eles ficam retidos na Terra.
ficam retidos e mantêm a Terra aquecida. Essa temperatura que a gente tem de 23 graus, essa temperatura aí até os 40 graus, é uma temperatura que só tem aqui na Terra, por quê? Por causa dessa camada de gases que faz como se fosse uma estufa mesmo, né? O que uma estufa faz? A gente já viu assim, a estufa que fica as flores, ficam verduras ali. O que faz? A luz solar bate, por causa do calor, vai passar pelo aquele vidro, pelo plástico, e em vez de voltar o calor, sair dali, ele fica retido ali dentro. E o que é isso? O efeito estufa. É um efeito que vai fazer com o quê? Com que o calor não saia da Terra. Mas, Tala, o que tem a ver isso com o aquecimento global? Tem um gás, presta atenção, tem um gás que ele faz esse efeito estufa aumentar, que é o gás carbônico. Que gás é esse? É aquele gás da poluição que vem das fábricas, sai dos carros. Então, com o aumento do gás carbônico, dessa poluição na atmosfera, vai fazer o quê? Vai fazer com que o calor, em vez de sair uma quantidade, ficar só um pouquinho, vai ficar mais retido ainda. Isso vai fazer com que a Terra aqueça. E tem alguns problemas causados por esse aquecimento global, que é o derretimento das geleiras. E a gente vai ver esse vídeo agora. Se você não entendeu, volta um pedacinho, ouve a explicação de novo antes de ver o vídeo, tá? Eu vou passar o vídeo, durante o vídeo eu vou explicando e no final eu explico de novo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar o videozinho aqui, é bem curtinho, 3 minutinhos só pra gente ver. Vamos lá. E lá está ela, a geleira de Eck, imensa, imponente. Um paredão congelado se erguendo a 100 metros para fora da água. Um gigante que se desmancha diante dos nossos olhos. Terra, que tempo é esse? Estamos na Groenlândia, 400 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. A maior ilha do mundo, uma área do tamanho dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima juntos, é coberta por um manto de gelo de até 3,5 km de espessura. Nossa, tem noção? 3,5 km de espessura? Olha como é a espessura dessa camada de gelo, hein? Olha que interessante. Vamos continuar. Esta é a região do planeta onde as consequências do aquecimento global são mais visíveis e mais perigosas. O derretimento da calota de gelo polar não tem grande impacto no nível dos oceanos, porque é mar congelado que derrete. Mas o gelo da Groenlândia... Olha o que ele falou. O derretimento de calotas polares, de calotas de gelo, pedaços de gelo, né, de iceberg, que só estão flutuando na água, não vai interferir muito no oceano, no aumento do oceano, porque pensa comigo, aquela quantidade de gelo que está sobre a água, a quantidade de gelo que está sobre a água, o nível daquela água ali vai ser o mesmo. Se você pegar um copo com água, botar até a metade, jogar gelo e jogar umas 3 pedrinhas de gelo ali dentro daquele copo com água, você vai ver que a água chegou num nível. Ela aumentou, né? Aumentou de gelo. Se aquele gelo derreter, aquela água vai continuar no mesmo nível, porque a água que você botou congelada no estado sólido, ela vai deixar a mesma quantidade de água no copo depois que ela derreter. Então, se você tem um iceberg no meio do oceano e ele derreter, a quantidade de água vai continuar a mesma, o volume vai continuar a mesmo. Aí ela vai falar o porquê que nesse local na Groenlândia, por que é mais perigoso. Olha o que ela vai explicar, ó. Vou voltar um pouquinho. Derrete, mas o gelo da Groenlândia está sobre a Terra. Aí. Se tudo derretesse, os oceanos subiriam 7 metros. Tá vendo? Aí ela falou, olha o que ela falou. O gelo da Groenlândia está sobre a Terra. Se ele derreter, ele vai para o oceano e vai aumentar muito a quantidade do oceano. Imagina, você tem um copo com água. Só que você está com gelo na tua mão, 3 pedrinhas de gelo na tua mão. Tem que ser rápido antes que começa a doer a mão, né? Então, 3 pedrinhas de gelo. Aquele gelo começa a derreter na tua mão, só que ele escorre, você coloca para escorrer para dentro do copo. O copo não vai aumentar de volume? Então, é essa a comparação, né? É porque o gelo tá em cima da Terra. Se ele derreter, ele vai para o oceano. Aí sim,
aumenta o volume dos oceanos. Continua vendo o vídeo. 7 metros, só com o degelo da Groenlândia. Aí. Não há previsão de que isso aconteça nos próximos séculos. Enquanto no resto do mundo a temperatura média subiu 0,8 grau nos últimos 100 anos, aqui, em alguns pontos, subiu 7 graus. Aquela linha mais clara ali na rocha é a marca de quanto essa geleira já retrocedeu para dentro do fiord. Lá. Uau! As geleiras se despedaçam sob o sol do verão ártico. Lá vem mais. O ritmo do derretimento aqui, nem o mais pessimista dos cientistas previu. Esses pedaços de gelo, que daqui parecem pequenos, têm o tamanho de um ônibus. Caramba! Olha agora. Agora, um bloco do tamanho de um prédio de 10 andares. Até que a face inteira vem abaixo e afunda no mar. Um espetáculo lindo e assustador. Veja de novo, o bloco que caiu tem a altura das torres do Congresso Nacional. Caramba! O impacto provocou um pequeno tsunami que espantou as aves e foi perdendo força até chegar ao nosso barco, afastado 400 metros da geleira. Tanto quanto a visão, o barulho de trovão do gelo se quebrando impressiona. Interessante, né? Esse vídeo, deixa eu só ver se está tudo certinho. Tá. Esse vídeo foi só para a gente ver a dimensão de como é o derretimento de uma geleira. Mas recapitulando, porque esse não é de fato o objetivo da nossa aula, entender o que é o aquecimento global. Como eu falei, o aquecimento global, o que é esse efeito estufa, a gente vai ver lá no 5º ano. O que a gente tem que entender aqui agora? Ele só falou aqui, de forma geral, ele está falando que graças ao aquecimento da Terra, o gelo da Terra vem derretendo. Olha o que ele falou. Graças ao aquecimento da Terra, o gelo vem derretendo e isso vai prejudicar muitas espécies de animais, e provocar um desequilíbrio ambiental. Esse é o problema. A gente vai ver ainda no 4º ano muito sobre isso, desequilíbrio ambiental. Lembra lá do 3º ano que a gente falou que os animais silvestres são importantes para manter o equilíbrio da natureza? E o aquecimento global provoca um grande desequilíbrio ambiental. E quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente está falando disso, a gente está falando de temperatura, do aumento da temperatura. E é aí que a gente entra, de fato, na nossa aula de hoje, ok? Então já pega o seu caderno, que muitas coisas vocês vão anotar. Eu vou explicar, você vai pegar, vai pausar o vídeo e vai escrever, ok? Beleza? Aí a pergunta que eu faço para vocês, lá naquele caso do vídeo que a gente viu, por que o gelo derrete? Primeira pergunta, por que o gelo derrete? E aí? Graças ao aquecimento, né? Ele vai derreter, aquele gelo derrete ali graças ao aquecimento global. O que é aquecer? O que é aquecer alguma coisa? É aumentar a temperatura. Muito bom. Aumentar a temperatura. Agora, por outro lado, por que a água congela? Se a gente botar uma água no congelador ali, para congelar, por que ela congelou? Porque a temperatura diminuiu. Aí, quando eu falo transformação de materiais, primeiro, transformação de materiais. O que são esses materiais? Quando eu falo de materiais, quando eu falo da palavra matéria, não são os materiais caneta, a matéria de ciência e de geografia, não. Quando eu falo de materiais, eu estou falando de tudo. Tudo é matéria.
ok? Quando eu falo materiais, o copo é uma matéria? É uma matéria. O livro é uma matéria? É uma matéria. Uma caneta é uma matéria? É uma matéria. São materiais. O fone de ouvido são materiais? É um material. A água é um material? É um material. O oxigênio é um material? É um material. Tudo é um material. Pensa em qualquer coisa na tua cabeça. É um material. Tá? A princípio a gente vai entender dessa forma. Tudo é um material. E esse material, a gente viu no capítulo anterior que ele pode formar misturas e podem se separar os materiais. Aqui a gente pode ver que eles também podem se transformar. Eles podem se transformar os materiais. E o primeiro material que a gente vai falar é a água. A água é um material que ela pode se transformar, graças a um primeiro fator, uma primeira característica que vai fazer o material, que é a água, se transformar. O gelo é um material? É. Agora, esse gelo no estado sólido é um material? É. No estado líquido é um material? Também é, mas ele se transformou do sólido para o líquido? Se transformou. A água que congela do estado líquido para o estado sólido, ela mudou, ela transformou o seu material? Sim, não deixou de ser água, claro. Não deixou de ser água. Mas o seu aspecto físico não se transformou? Se transformou. E qual foi o fator que fez a água se transformar? O aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura. Então, a gente tem inicialmente o primeiro fator de transformação de um material, que é a temperatura. Qual é o primeiro fator de transformação dos materiais? A temperatura. As variações na temperatura, como aquecimento e resfriamento, podem provocar transformações nos materiais. O que você vai fazer agora no seu caderno? Presta atenção. No seu caderno você vai colocar assim, ó, Ciências, 4º ano, pode botar a data de hoje, bota capítulo 4, escreve o título, Transformações dos Materiais. Aí tu faz isso aí, tá? Dá o pause e faz. Transformações dos materiais. E vem para o primeiro fator de transformação, temperatura. Então, assim que você copiar o título do capítulo, você vai vir para o primeiro fator de transformação, que é a temperatura, e vai copiar isso aqui no seu caderno, ok? Vai copiar isso no seu caderno. Se eu perguntar para vocês, qual é o primeiro fator de transformação dos materiais? Sem querer. A temperatura. A temperatura é o primeiro fator. E quando eu falo de temperatura, eu vou falar de quê? De aquecimento e resfriamento. Quando eu falo de aquecimento e resfriamento, pode transformar os materiais. Vamos ver isso vamos ver onde está isso no nosso livro? Lá no nosso livro, na página 62, ele fala isso aqui, ó. Fatores da transformação de materiais. Aí, o primeiro fator que a gente tem é a temperatura. Olha como é que essa aula você tem que prestar muita atenção. Eu já falei algumas coisas para você grifar, para você copiar no caderno, e agora eu vou falar para você grifar. Porque isso que você copiou no caderno está escrito aqui, ó. As variações na temperatura, como aquecimento e resfriamento, podem provocar transformações nos materiais. Então, você vai agora no seu livro, lá na página 62, e vai grifar isso aqui, ó. As variações na temperatura, como aquecimento e resfriamento, podem provocar transformações nos materiais. Olha como é que essa frase é importante, tanto é que você escreveu no teu caderno e você grifou no teu livro. Então isso é muito importante, ok? Ok? Olha que interessante que ele fala aqui, ó. A nossa pele apresenta alguns sinais quando a temperatura diminui. Por exemplo, a pele geralmente fica arrepiada no frio. No meu caso, não só arrepiado, quando a temperatura diminui, eu tenho uma alergia muito grande. Começo a espirrar, que não doido. Começo a fungar, tem que tomar um remédio. Já tomei um antialérgico aqui para dar essa aula antes. Ok? Então, qual é o primeiro fator de transformação dos materiais? A temperatura. E a água é um material? Sim,
A água, assim como qualquer outra coisa que a gente pensar, é um material, tá? E essa água, vou para o próximo slide aqui, ó. Essa água, graças à temperatura, ela vai mudar, ela vai se transformar nos seus estados físicos, que a gente já falou várias vezes. A água, graças à transformação dos materiais pela temperatura, a água pode ter três formas diferentes. Ó. A água pode se apresentar em três formas, que são conhecidas como os estados físicos da água. Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Tá? O vapor de água é o estado gasoso. Então, como usando a temperatura, preste atenção, vamos ver comigo. Ó. Usando a temperatura, como eu faço para para transformar um gelo em sólido, não, um gelo sólido em água líquida? Usando a temperatura, eu vou diminuir ou vou aumentar a temperatura? No caso aqui, eu vou aumentar a temperatura. Então, para transformar gelo em água líquida, eu vou resfriar ou eu vou aquecer essa água? Eu vou aquecer essa água. Agora, para essa água do estado líquido virando vapor, eu vou resfriar essa água ou eu vou aquecer essa água? E aí? Do líquido para o vapor, eu vou aquecer essa água. Tem até a colinha aqui na panela. Quando a gente bota uma roupa na corda, por exemplo, olha aqui, ó. Quando a gente coloca uma roupa no varal, na corda, a gente fala muito na corda lá no Rio. Mas quando a gente bota para secar uma roupa no varal, o que a gente está fazendo? Está mudando o material daquela roupa ali. Antes que tinha água líquida naquela roupa, aquela água começou a evaporar. Então, o que eu fiz? Eu resfriei ou aqueci? Eu aqueci com a minha luz do sol. Tá? As mudanças dos estados físicos da água é graças a um fator de transformação chamado temperatura, ok? Vou repetir. A mudança dos estados físicos da água é graças à transformação, a um fator de transformação que é quem? A temperatura. Beleza? Ok? Então, você copiou o iniciozinho aqui, transformação de materiais, copiou o primeiro fator de transformação e copiou as mudanças na água, que são os estados físicos, né? São os fatores de transformação que a temperatura vai mudar nesses estados físicos da água. Ok? Ok? Beleza, beleza, beleza? Então, beleza. Continuando só lendo aqui, a gente falou da secagem de roupa no varal, mas tem também, por exemplo, o granizo. Granizo a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o granizo, melhor, vamos diferenciar, principalmente no quinto ano também, o granizo, a neve, qual é essa diferença, né? Mas olha, preste atenção, quando o vapor d'água presente na atmosfera congela, o resultado são pequenos pedaços de gelo que caem na forma de chuva. Esse fenômeno é conhecido como granizo. Há uns meses atrás, eu não sei exatamente, uns meses atrás, teve uma chuva tão forte aqui em Espírito Santo que foi tão triste, né? Muitas pessoas perderam suas casas e teve muita chuva de granizo naquela época. Eu lembro que eu tinha botado o carro para dentro, né? Choveu aqui em Iguaçuí granizo, tinha outros municípios ao redor de Iguaçuí, choveu granizo, e é basicamente o que eu vou transformar? O vapor de água lá da nuvem, eu vou transformar, ele vai congelar e vai formar o granizo. Então eu mudei o estado físico da água, eu transformei esse material, transformei. Graças a quem? A temperatura, beleza? E, por exemplo, também a neve nos picos das montanhas. Aí ele dá o exemplo da Cordilheira dos Andes. Joga no Google Maps, Cordilheira dos Andes. É bem legal. Cordilheira dos Andes é extremamente alta. Como a temperatura no topo das montanhas dessa cordilheira é baixa, ocorre a transformação de neve, que recobre seus picos, ok? Então a água é um material que ele pode se transformar
de várias formas, né? Graças ao aquecimento ou resfriamento desse material. Que é quem? Quem vai fazer isso? Qual é esse fator? A temperatura. Beleza? Ok? Ok mesmo? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê a explicação novamente. Aí eu te pergunto, será que a temperatura interfere somente na água? Pergunta. Será que quando eu falo do aquecimento ou do resfriamento, isso vai interferir somente no único material que é a água? Não mesmo, não mesmo. A temperatura vai interferir em todos os materiais. Todos os materiais. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Não é só a água, olha a frase. Não é só a água que passa por transformações quando aquecida ou resfriada. Vejamos alguns exemplos. Então, o que vocês vão escrever agora? Justamente essa explicação aqui, tá? Você vai colocar a perguntinha, será que a temperatura interfere somente na água? E vai colocar essa explicação. Então, os slides, gente, vocês estão reparando que eu estou pedindo para vocês escreverem algumas coisas, né? Estou pedindo para vocês utilizarem o caderno de vocês para vocês escreverem. Então, o que a gente conclui até agora? O que a gente concluiu até agora? Recapitulando. Iniciamos o conteúdo sobre transformações dos materiais. Nós vimos que o derretimento das geleiras acontece devido a um fator de transformação que é a temperatura. O aumento da temperatura global, né, o aquecimento global, vai transformar a água no estado sólido para o estado líquido. E a gente viu que essas mudanças na água acontecem de acordo com o aquecimento ou o resfriamento desses materiais. Beleza? E acabamos de descobrir que não é só a água que a temperatura interfere. A temperatura vai interferir, vai transformar outros materiais. Tá? Quais são eles? Lê comigo aqui, antes de copiar. Os metais, o cimento e o concreto podem ser modificados conforme variações na temperatura. Quando aquecidos, eles se dilatam, isto é, aumentam de tamanho. Vamos entender isso de novo? Ó. Os metais, o cimento e o concreto, de acordo com a temperatura, preste atenção em mim, de acordo com a temperatura, eles vão se modificar. Aí olha o que ele fala. Quando aquecidos, eles se dilatam, isto é, aumentam de tamanho. Quando eu falar que algo dilatou, é que simplesmente aumentou de tamanho. O metal, o cimento e o concreto acontece isso. Acontece isso e isso é muito importante porque os engenheiros eles precisam levar em consideração isso. E a gente vai ver o porquê. Preste atenção, continuando lendo. Se os resfriamos, novamente eles irão se contrair, isto é, diminuir de tamanho. É o que chamamos de fenômeno de dilatação-contração. Quando eu falo disso, gente, o ferro, o cimento, o concreto, tudo isso ele pode dilatar. Aí eu pergunto para vocês, imagina, presta atenção, imagina um prédio, o engenheiro fez aqueles prédios gigantes, né? Um prédio de, sei lá, de 40 andares, fez um prédio gigante e não levou em consideração, que graças ao aumento da temperatura, aquele cimento ali, aquele concreto, os metais que estão ali nas vigas, né, na estrutura daquele prédio, ele pode dilatar. Ele não levou em consideração isso. Aí teve uma época do ano que fez um calor muito grande, um calor altíssimo naquele local e fez com que aquele cimento, aquele concreto, aqueles metais que estão ali naquele prédio se dilatasse. Com o passar do tempo, aquele prédio dilatou, mas depois passou uns dias e resfriou novamente. Nessa ideia de aquecer e resfriar aquele prédio pode ter problemas sérios na sua estrutura. Pode começar a criar rachaduras no prédio, pode começar a
fazer cair pedaços de concreto do prédio. Olha que perigo! Eu faço um prédio sem levar em consideração que ele pode dilatar e ele pode diminuir com esse fenômeno de dilatação-contração. O que vai acontecer? Uma hora aquele prédio pode cair, pode desabar. Então os engenheiros, por exemplo, levam em consideração a esse processo de dilatação e contração. E eles fazem um negocinho, que é isso aqui, ó. As juntas de dilatação. As juntas de dilatação. O que é isso? São espaçamentos utilizados para preservar a estrutura de construções diversas, quando sua temperatura aumenta e ocorre a dilatação do material. Tá aí a solução. Olha o que eles fazem. Agora sim, o engenheiro conhecendo o fenômeno de dilatação-contração, o que ele vai fazer? Ele vai criar o prédio, ou qualquer outra coisa de metal que eu já vou mostrar, grandes estruturas de metal e concreto, ele vai criar o prédio levando em consideração essa dilatação e ele vai criar juntas. São pequenos espaços, aqui nessa imagem aqui é um trilho de trem. São pequenos espaços que ele vai fazer no prédio, ou ele vai fazer num trilho de trem, por exemplo, numa ponte que eu vou mostrar para vocês, que se o metal dilatar, se o concreto dilatar, ele vai ter espaço. Imagina, se tá assim, ó, aquele espaço ali, vou representar o espaço aqui com a minha mão. Imagina, se não tivesse o espaço, na hora que dilatasse, um ia pressionar por cima do outro, vou até chegar perto, um ia pressionar por cima do outro ou por baixo, ia começar a criar rachadura e até quebrar aquele local. Mas se eu tenho um espaço, se eu tenho uma junta de dilatação, olha o que vai acontecer. Se o metal dilatar, ele vai chegar para frente, vai juntar, mas não vai acontecer nada. Quando ele voltar ao normal, ele vai voltar ao normal. Então essa junta de dilatação é uma medida de segurança que vai fazer o material ali, o metal, o concreto, não trincar ou não quebrar, ok? Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Daqui a pouco a gente olha para o livro, tá? Vou dar alguns exemplos. Todo trilho de trem, olha lá, tá vendo? Olha esse trilho de trem aqui. Todo trilho de trem tem esses espacinhos entre eles. Não é porque, Tchala, é porque o metal ali deu 10 metros e acabou. Eles vão colocar um do outro, mas eles podiam colocar um logo colado no outro. Eles podiam botar isso aqui juntinho, mas não. Eles deixam um espaço justamente para esse metal, num trilho de trem que fica exposto no sol. Se ele aumentar, ele não vai ter esse perigo de trincar, de quebrar. Porque o metal vai dilatar e vai aumentar de tamanho e vai, graças à junta de dilatação, ele vai conseguir ficar tranquilo. Olha o outro exemplo aqui também. Outro trilho. Mas aí a gente vai ver isso muito. Olha que legal. Vamos ver se vocês não vão lembrar disso. A gente vai ver isso muito em ponte. Ponte, olha, tá vendo? Pontes, olha essas imagens aqui. Junta de dilatação numa ponte. Olha essa outra aqui. Olha essa outra aqui. Você já reparou quando você vai subir, você está viajando, né, andando de carro e vai passar por uma ponte? Logo, se você estiver em alta velocidade, logo de início tem um alavancão assim antes de entrar na ponte. Aí tu passa pela ponte de boa. Por que aquilo ali? É justamente o espaço que eles deixaram no concreto para quando dilatar ele não quebrar. Imagina se numa ponte não tivesse uma junta de dilatação. Aquela ponte ali, com o tempo, ela ia quebrar. Aquele concreto ali ia começar um pressionar o outro, ia começar a criar rachaduras naquele concreto, passasse uma carreta ali, um caminhão, poderia provocar um acidente. Então as juntas de dilatação são importantíssimas. Olha como é que a gente tem. Junta com o tempo, olha, com o tempo ela vai, graças ao concreto toda hora aumentando e diminuindo, com o tempo ele vai rachando. Aí é claro que tem que ter manutenção, né? Vai vir ali os engenheiros, já viu o pessoal que trabalha com isso,
e fazer a manutenção do local. Mas é importantíssimo a gente ter essas juntas de dilatação. Aqui, ó, fez uma aqui numa avenida, aqui num cruzamento. Até numa construção de uma casa, ó, as juntas de dilatação, geralmente eles podem preencher essa junta de dilatação também com algum tipo de borracha, alguma coisa que consiga ser pressionado, ser apertado. Ó, são vários exemplos de junta de dilatação. Entenderam a importância da junta de dilatação? Sim. Por quê? Porque a junta de dilatação é importante para deixar um espaço quando o metal, quando o concreto, quando outros materiais dilatarem, não rachar, não pressionar um outro lado, ok? Então vocês vão copiar sobre isso aqui os outros materiais, copia os exemplos, que são os metais, o cimento, o concreto, e copia o que são juntas de dilatação, ok? Juntas de dilatação. Então, tu vai dando pausa no vídeo e vai copiando. Agora, vamos ver onde está escrito tudo isso no nosso livro? Vamos lá no livro. Entrando aqui, logo aqui em seguida, ele fala aqui, ó, mudanças na página 64, mudanças em outros materiais. Vocês vão grifar algumas coisas que eu pedi aqui, ok? Eu não vou ler o texto todo agora, não. Mas olha esse pedacinho aqui. Quando uma barra de ferro é aquecida, ela se dilata, isto é, aumenta de tamanho. Pode pegar no seu livro e grifar essa frase, tá? Uma barra de ferro aumenta de tamanho, que no caso ela está dilatando. E se resfriamos essa barra novamente, ela irá se contrair, isto é, diminuir de tamanho. Então, grifa esse pedacinho aqui, que é justamente o que você escreveu no caderno. São as frases mais importantes, ok? Agora, outra frase que você vai precisar grifar aí também. Olha essa daqui. Observe na imagem que entre as barras de ferro, aí está essa daqui, ó, existem espaços vazios. Esses espaços são chamados de juntas de dilatação. Aí, essa frase aqui você vai grifar. Esses espaços, chamados de junta de dilatação, permitem que os trilhos se dilatem quando sua temperatura aumenta, de modo a preservar sua posição. Imagina se esse metal aqui não tivesse a junta de dilatação e fosse passar o trem ali, e ele tivesse dilatado. Ele poderia tirar até o trilho de fora de posição e podia provocar um acidente. Então, depois que você grifar isso aqui em cima, você vai grifar aqui embaixo. Esses espaços são chamados de junta de dilatação. Permitem que os trilhos se dilatem quando sua temperatura aumenta, de modo a preservar sua posição. Ok? Beleza? Ok? No final da aula eu vou recapitular tudo, vou recapitular tudinho. Tá? Então a gente viu que além do material que é a água, outros materiais podem sofrer mudanças, podem se transformar graças ao fator de transformação que é a temperatura, como por exemplo os metais, o cimento e o concreto. E para resolver esse problema, criaram as juntas de dilatação para poder preservar o material, para o material não quebrar, não forçar um com o outro, não quebrar ou não sair da posição. Beleza? Mas esses materiais, quando ele dilata, imagina o metal, ele dilatou, sofreu transformação pela temperatura. Só que ele mudou de forma. Esse material, o ferro, deixou de ser ferro? Não, o ferro continua sendo ferro. Ele simplesmente dilatou, ele se transformou graças à temperatura e depois voltou ao normal, né? A água, por exemplo. A água, quando eu falo da água, a água no estado sólido eu tenho gelo e no estado líquido eu tenho a própria água líquida. O material que é a água mudou?
Não, se eu quiser, pego o material gelo, o gelo, transformo em água em líquido. E pego o líquido, boto no congelador, transformo ele em gelo. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Esse material mudou? Não, não deixou de ser água. Não é verdade? Agora, presta atenção. Tem materiais que eles vão mudar, e essas mudanças vão ser, acompanha o mouse, irreversíveis. Ao contrário de mudanças que são reversíveis. Não lê agora não, presta atenção aqui em mim. Mudanças reversíveis. Eu tenho a água, por exemplo, que eu acabei de falar, congelada, virou água líquida. Isso, eu posso fazer essa mudança reversível, voltar ao normal? Congelada e virou líquida. Posso voltar ao normal? Posso. É simplesmente congelar ela novamente que ela volta a ser sólida. Eu tenho, por exemplo, a barra de ferro. Eu aumentei a temperatura dela, ela dilatou. É uma mudança reversível? É, porque se eu diminuir a temperatura, ela volta ao normal. Então, existem mudanças, transformações dos materiais que são reversíveis. E tem mudanças de materiais que são irreversíveis. Como assim? Se eu pegar um ovo, olha o exemplo da foto aqui. Se eu pegar um ovo, colocar ele para cozinhar. Eu peguei o ovo, coloquei ele dentro de uma panela e botei ele para cozinhar o ovo. Depois eu peguei aquele ovo, ele já cozido. Ele consegue, de cozido, voltar ao normal, ser líquido que dá dentro dele. Ele virou sólido e dentro dele, antes, ele era líquido. Ele pode voltar ao normal? Não. Mudança irreversível. Se eu pegar esse mesmo ovo e fritar ele, quebrar ele, aí tu vai ver que tem ali a gema e a clara que é líquida, e fritar ele. Aí essa gema e essa clara fica sólida. Eu consigo fazer esse ovo voltar ao estado líquido? Não. Ou seja, uma mudança irreversível. Então vamos ler comigo. Em alguns materiais, as mudanças provocadas pela temperatura podem ser revertidas e em outras não. Aí as mudanças que podem ser revertidas são as mudanças reversíveis. O material pode voltar ao seu estado original. Aí aqui a foto aí, pô, Tchalan, mas uma vela pode voltar ao seu estado original? Pode. Se você pega uma vela e coloca ali, acende o fogo e deixa ela ali. Não tem a vela, ela não vai derreter. Se você botar ela num pratinho, ela vai começar a derreter. E lá no fundo daquele pratinho, vai ficar ela toda derretida ali. Depois ela endurece de novo. Se você pegar aquela cera ali, né, daquela vela e colocar e aquecer ela novamente, colocar ela numa forma de uma vela novamente, ela volta a ser uma outra vela. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas uma vela igual nessa imagem aqui, ó, ela está derretendo. Toda essa cera que ficou derretida e depois endureceu, se eu derreter ela novamente, deixar ela no estado líquido e colocar ela numa forminha de vela, ela vai voltar a ser uma vela. Então é uma mudança reversível de qual material? Da cera. Agora na mudança irreversível, não voltam ao seu estado original, de maneira nenhuma. Assim como o exemplo que eu dei do ovo, tem, por exemplo, a madeira. Se eu pegar a madeira e colocar ela no fogo, ou seja, através da temperatura, que é um dos fatores de transformação, eu aqueci essa madeira e ela começou a pegar fogo, começou a virar cinzas, um maior tempão e começa a virar aquele pozinho de cinzas ali, a gente vê isso também pelo carvão do churrasco, né? Aquele pozinho começa a virar cinza. Ela consegue voltar a ser madeira? Não. Então a gente tem mudanças reversíveis e mudanças irreversíveis. As mudanças irreversíveis vai alterar diretamente a estrutura daquele material. Beleza? Então vocês vão copiar esse pedacinho aqui de reversível e irreversível. E aonde a gente vê isso no nosso livro? Lá no nosso livro, na mesma página 64, a gente vai ter isso aqui, lá no finalzinho, ó. Em alguns materiais, acompanha o mouse, em alguns materiais, as mudanças provocadas pela temperatura podem ser revertidas
Isto é, o material pode voltar ao estado original. É o que ocorre com a água. Mas algumas mudanças não podem ser revertidas. É o caso do ovo quando cozido. Então, esse pedacinho final aqui você tem que grifar também, porque esse pedacinho é importante. Ok? Beleza? O que a gente vai fazer agora? Em 2 minutos, eu vou recapitular tudo que a gente aprendeu aqui para não ter dúvida para quando vocês forem ir para o exercício. Beleza? Então, vamos lá. Do início. Inicialmente, eu comecei mostrando para vocês um vídeo sobre aquecimento global. A gente viu que esse aquecimento global tem prejudicado muitos animais, né? E pode aumentar os níveis dos oceanos. A gente viu naquele vídeo ali que pode aumentar os níveis do oceano. Isso é perigoso. Mas o aquecimento global, ele é dado por um fator de transformação. Iniciando esse capítulo, a gente viu que os materiais podem se transformar. Mas inicialmente, o que é o material? Os materiais podem ser tudo. Qualquer coisa pode ser um material. Beleza? Aí a gente viu que a temperatura é o primeiro fator de transformação dos materiais. Assim como o vídeo, assim como o aquecimento global, é o que é? O aquecimento de algum material, ou seja, o aumento de temperatura daquele material, pode fazer ele se transformar. Ou, por outro lado, o resfriamento da temperatura, o resfriamento daquele material pode fazer aquele material se transformar. Beleza? Então, esse foi o primeiro fator de transformação, a temperatura. Aí a gente viu que pela temperatura a gente pode transformar o material que é a água, o primeiro material que a gente está falando que é a água. Graças à temperatura, o aumento da temperatura, eu posso transformar o sólido em líquido. Graças ao aumento ainda mais da temperatura, eu posso transformar o líquido em gasoso. Então, pela temperatura, eu posso mudar os materiais, ok? Só que não é só a água que vai mudar. A gente viu que não é só a água que passa por transformações quando aquecida ou resfriada. A gente viu que outros materiais podem ser, como quem? Metal, como o quê? Os metais, o cimento, o concreto. Esses materiais podem mudar, podem se transformar de acordo com o aumento ou a diminuição da temperatura. Se eu aumento a temperatura, esse material dilata. Se eu diminuo a temperatura, esse material contrai, tá? Nesse caso aqui, qual é o nome disso? A gente chama de fenômeno de dilatação-contração, que é o fenômeno que vai dilatar, ou seja, aumentar de tamanho, se eu aumentei a temperatura, ou vai voltar ao normal, vai se contrair quando eu diminuo a temperatura. Tá? E isso é um problema se a gente for pensar em construções, em obras, em trilhos de trem, em pontes. Esse pode ser um problema. E qual foi a solução desse problema? Criar as juntas de dilatação, que são espaçamentos utilizados para preservar a estrutura das construções quando aumentar a temperatura. O material vai dilatar e ele vai ter um espaço, vai ter as juntas de dilatação para poder ele dilatar, para ele aumentar de tamanho e depois voltar ao normal. Isso vai evitar que atrapalhe a estrutura de um prédio, ou de uma ponte, ou de um trilho de trem. Beleza? E a gente, por último, viu que essa transformação dos materiais pela temperatura pode ser reversível ou irreversível. A gente vai ver que não é só pela temperatura, por outros fatores. Mas, inicialmente, a gente está vendo o primeiro fator, que é a temperatura, tá? E a gente pode ver, então, que ele vai ser reversível ou irreversível. Reversível é quando o material pode voltar ao seu estado original. Então, se eu tenho a água no estado sólido e transformo ela em estado líquido, ela pode voltar para o estado original? Pode, eu posso transformar do líquido para o sólido. Aí o outro exemplo aqui é a própria cera da vela. E as mudanças irreversíveis não voltam ao seu estado original. Ok?
Como o exemplo que a gente deu ali do ovo, que vai ser frito, não consegue voltar a ser ovo. A gente tem, por exemplo, uma fogueira, eu jogo folhas ali, jogo galhos ali naquela fogueira, madeira naquela fogueira. Graças ao aumento da temperatura, eu vou ter uma mudança irreversível naquela madeira ali, no material. Ele vai deixar de ser aquela madeira que a gente vê e vai passar a ser cinzas, vai passar a ser poeira, ok? Então, a gente para por aqui, tá? Essa vai ser a parte 1. Na próxima aula, a gente vai continuar esse capítulo 4 e vai ver outro fator de transformação, que no caso vai ser o ar e a umidade e também a luz, são outros fatores de transformação, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Você viu que a gente leu alguns pedaços do livro, né? Então, eu sei que é rapidinho, dá uma leitura com calma, tudo bonitinho, e faça a atividade da página 65, só 65 que eu quero, tá? Que ele vai falar justamente, você vai completar, graças ao aquecimento ou resfriamento, a gente transforma o material que é a água, ó. Então você vai escrever aqui ele botou aquecimento. Agora da água líquida para o vapor, vai ser aquecimento ou resfriamento, entendeu? Da água líquida para o gelo, vai ser aquecimento ou resfriamento, você vai escrever. A número 2, você vai colocar, por que é importante que um prédio tenha juntas de dilatação? Repara que a gente falou isso no nosso vídeo, está explicado aqui também na página 64, tá? Por que a gente tem que ter as juntas de dilatação. E na 3, você vai classificar as mudanças sendo reversíveis ou irreversíveis. Lembrando que reversível, o material pode voltar a ser o original, e irreversíveis não pode voltar ao seu estado original. Você vai responder isso aqui. Essa atividade não precisa me enviar, só que você precisa respondê-las até o próximo dia, que vai ser a nossa correção. Que aí a próxima aula vai ser a parte 2 e depois, quando acabar o capítulo 4, a gente faz um vídeo de correção. Então faça essa atividade. Se você não copiou, copia o que eu pedi para copiar aqui dos slides, beleza? E grifa onde eu pedi para grifar no livro. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição a todo momento pelo WhatsApp. E também você pode voltar ao vídeo, qualquer dúvida que você tiver, para ver alguma explicação novamente. Um beijão para vocês e até a parte 2 desse vídeo. Tchau, tchau!